eu sou Vanessa Gonçalves Almeida e hoje eu vou ministrar uma aula de um conteúdo de química orgânica, as reações orgânicas. Então, as reações orgânicas são denominadas como reações orgânicas aquelas que acontecem entre compostos orgânicos. São vários os tipos existentes. Eles ocorrem a partir de quebras de moléculas, resultando na origem de novas ligações. Existem quatro principais tipos de reações orgânicas. São elas: primeiro, a reação de adição; segunda, a reação de substituição; terceira, a reação de oxidação; e quarta, a reação de eliminação. A reação de adição, vamos falar sobre a reação de adição agora. As reações de adição são aquelas em que um átomo proveniente de uma substância orgânica ou inorgânica, quando misturada a uma outra substância orgânica, forma um único composto. Ocorre em hidrocarbonetos insaturados, como os alcenos e os alcinos, e são caracterizadas pela quebra das ligações duplas e triplas. Já as reações de substituição ocorrem quando pelo menos um átomo ou um grupo de átomos de hidrogênio ligados ao carbono são substituídos por um outro átomo ou outro grupo de átomos. Elas ocorrem especialmente com alcanos, hidrocarbonetos aromáticos, como o benzeno e seus derivados, e com haletos orgânicos. Agora, a reação de oxidação. Elas também são chamadas de oxirredução. Elas são caracterizadas pela transferência de elétrons entre pelo menos dois compostos envolvidos. A que oxida perdendo elétrons e a que se reduz ganhando elétrons. Um processo depende do outro. Por último, a reação de substituição. As reações de substituição ocorrem quando pelo menos um átomo ou um grupo de átomos de hidrogênio ligados ao carbono são substituídos por outros. Elas ocorrem especialmente com alcanos, hidrocarbonetos aromáticos, como benzeno e derivados, e com haletos orgânicos. Agora um exemplo de reação orgânica. Eu vou mostrar para vocês uma tabela para fixar bem os exemplos de reação orgânica. Então, temos a reação de adição, a reação de oxidação, a reação de eliminação e a reação de substituição. A reação de adição, temos a hidrogenação e halogenação. A reação de oxidação, temos a oxidação energética dos alcenos e a oxidação de álcool primário. E a reação de eliminação, temos a eliminação de hidrogênio, desidrogenação e eliminação do halogênio hidreto. Já na reação de substituição, temos a nitração e a sulfonação. Essa foi a primeira parte da aula que foi explicando o conteúdo. A segunda parte vai ser um experimento de química. Por quê? Os experimentos são uma maneira prática de aprender e testar seus conhecimentos sobre os conceitos estudados na química. Aproveitar esses experimentos químicos que podem ser feitos em casa, sob supervisão de adultos, ou trabalhados em sala de aula com o professor, que será feito agora, para complementar os estudos. Os experimentos de química podem instigar a curiosidade e o senso de investigação dos alunos, bem como firmar conceitos teóricos ensinados, o que vai ser o objetivo de hoje. A química é uma área da ciência que surpreende e fascina os alunos. Mesmo que ainda tenha muito que ser descoberto, é possível viajar nesse mundo cheio de surpresas. As experiências científicas são uma ótima forma de se aprofundar nas matérias de maneira simples e divertida. Aprender não está resumido apenas à sala de aula, mas viagens, experiências como hoje e diversas outras maneiras alternativas de estudar também são sempre muito válidas. Realizar experimentos científicos é a oportunidade ideal para colocar em prática todo o conhecimento que é visto em sala de aula. Nem todas as experiências químicas são perigosas, e é possível aprender muito com essa matéria em casa, com materiais que nem imaginávamos. Conhecimento nunca é demais, principalmente quando é possível entender na prática o que acontece com a química. Mas importante, não se esqueça de sempre realizar os experimentos na presença de um adulto. Então, vamos realizar o experimento, a experiência de oxidação da dipirona.
com os conceitos envolvidos de química orgânica, né, a reação orgânica de oxidação ou oxirredução. Hoje, né, vamos fazer um experimento pouco conhecido, que é a oxidação da dipirona pelo hipoclorito de sódio. O que é o hipoclorito de sódio? É a água sanitária. Esse experimento é muito simples de fazer, mas muito difícil de explicar. A explicação desse experimento, ela foi muito difícil de ser consolidada. Os materiais utilizados para a aplicação científica desse experimento serão abordados ao final do vídeo e vão estar na descrição do vídeo também. Tchau, tchau e até a próxima. Vamos para o experimento. No experimento de hoje, vamos precisar dos seguintes materiais. Uma dipirona líquida, de preferência, mas se não tiver, pode ser de comprimido, mas precisa macerar. Água e hipoclorito de sódio, mais conhecido como água sanitária. Agora vamos para o procedimento. Você vai abrir a dipirona e colocar algumas gotas na água. Quanto mais dipirona você colocar, mais rápido será a reação. E depois despeja o hipoclorito de sódio, mais conhecido como água oxigenada. O resultado é que a solução fica azul, mas aguardando alguns segundos, depois ela vai ficar amarela. Vamos aguardar. Então, a cada segundo que passa, ela fica mais amarela. Agora vamos para a explicação desse experimento e por que ela fica assim. Primeiro azul e depois amarela. Pode cortar. Continuando, então, agora vamos para a explicação do experimento. Nessa reação, a dipirona sódica reagiu com hipoclorito de sódio, o NaClO, mais água, que é H2O, para formar a monometilaminopirina, mais 2Na mais CH2O mais SO42 menos mais H mais Cl menos. Vou deixar a imagem para vocês verem a reação. Por sua vez, a monometilaminopirina reage novamente com o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, dando origem ao intermediário, que faz a ressonância. Assim, essa ressonância vai dar origem a um dicátion, e esse dicátion acaba reagindo numa reação de oxirredução, que é a reação orgânica, chamada de desproporcionamento, em que a própria molécula, o próprio composto químico, que acaba sendo o agente redutor e também o agente oxidante. Isso que é o interessante. Essa reação de desproporcionamento dá origem a um radical livre azul, o que apresenta a coloração azul descrita no experimento. Esse radical livre acaba sendo um pouco estável, porque ele ainda faz ressonância e isso dá estabilidade a ele, e ele ainda tem um tempo ali no meio reacional. Mas logo depois ele reage com outras espécies do meio e faz a solução ficar amarela, como vimos no experimento. Vou deixar a imagem novamente, seguindo da reação. Esse experimento simples é uma das formas das reações em que podemos observar um radical livre e de sua estabilidade. Como vemos no vídeo, este experimento simples, um conceito importante de se abordar é o da velocidade das reações químicas, que é questão de segundos, visto que o efeito da concentração dos agentes é um dos fatores determinantes no tempo em que o radical livre permanece em solução. Igual vimos, se colocar mais dipirona, a reação é mais rápida. Nesse experimento, abordamos a oxidação, a ressonância e o radical livre, com materiais do cotidiano, como, por exemplo, a água de pirona e a água sanitária, abordando conteúdos de química orgânica, né? Essa experiência química foi feita em sala de aula, e o que liga mais firmemente ao aluno ao conhecimento. E é até difícil pensar em química sem experimentos, visto que é uma disciplina com grande cunho experimental, o que desperta curiosidade e instigação nos alunos.
Agora, se você quiser a explicação total desse experimento, quais são os compostos químicos que foram formados depois desse radical livre azul, vocês podem ver isso acessando o artigo na página 406, onde vão encontrar a reação completa. Eu vou deixar o link para vocês. Muito obrigada por assistir e até o próximo experimento. Tchau, tchau e até a próxima!